Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, e seu castíssimo esposo, São José. Amém. Vamos dar continuidade aqui à nossa reflexão. Por que devo sofrer? Por que eu devo sofrer? Gente, deixa só antes da gente começar, lembrar vocês do livro que eu falei ontem, tá? Que ainda permanece em promoção lá na livraria da Etiba. Então, se eu conseguir colocar aqui de novo na tela, eu vou tentar. E também o seguinte, deixa eu esclarecer aqui sobre o livro. Tá me faltando as palavras. Sobre o livro, voltar aqui, porque eu estava fazendo outra coisa aqui. Sobre o livro da Liturgia das Horas, que finalmente já está disponível para quem quiser adquirir. Mas atenção, atenção que eu vou esclarecer aqui para vocês. Não é uma nova edição, tá? Não é uma nova edição, é uma reimpressão do texto que já existia. Portanto, é o seguinte, se você não tem o livro ainda, a oportunidade de você adquirir é exatamente agora, porque tinha esgotado, não tinha mais em nenhuma livraria, não estava encontrando. Então, agora nós já temos o livro novamente, tá? Lembre-se todos vocês, nós estamos falando de algo físico, portanto, coisas físicas, elas não são infinitas, né? Elas acabam, portanto, pode acabar de novo. Então, se você já tem um tempo querendo adquirir o livro, aproveita, já faça o seu pedido. Livros que um bom católico precisa ter. Nós precisamos ter a Sagrada Escritura, nós precisamos ter o Catecismo da Igreja, nós precisamos ter o Código de Direito Canônico para uma eventual consulta e nós precisamos ter o livro das orações oficiais da Igreja, que é o Breviário, a Liturgia das Horas. Todo católico, bom católico devoto, tem que ter pelo menos esses livros, tá bom? Os outros livros são livros de devoção particulares, livros que vão ajudar no nosso crescimento na fé. Claro que é muito importante, né? Mas pelo menos esses, todo bom católico precisa ter. Então, você precisa ter a Sagrada Escritura, você precisa ter o Catecismo da Igreja, você precisa ter o Código de Direito Canônico, para uma eventual consulta, né? O Código de Direito Canônico é algo mais técnico, né? Mas você precisa ter também e aprender a rezar a liturgia das horas, tá? Mesmo que seja devagarinho, mas você precisa aprender. Por exemplo, hoje é um dia importantíssimo, que a igreja está celebrando hoje uma memória obrigatória, que é o martírio de São João Batista. Então, um bom católico precisa entender isso. Precisa saber, por exemplo, que São João Batista é o único santo que tem duas festas. Nós temos a festa de São João em junho, certo? O nascimento de São João, e nós temos também o martírio de São João Batista. É o único, tá? Que tem essas duas festas. É uma memória obrigatória. Então, deixa eu ver se eu coloco o link aqui para vocês. Cadê, meu Deus? Eu perdi, acho que eu perdi o link. Achei. Para quem quiser fazer o pedido, já faça. Aproveita enquanto tem ainda no mercado, porque depois some de novo, acaba e a gente fica sem o livro, tá bom? Então, fica a dica aí para todos vocês. Ó, acabei de colocar aqui nos comentários, tá? Vamos seguir aqui com as nossas reflexões. 12ª razão pela qual nós devemos sofrer, tá? Promover o bem da igreja. A 10ª razão pela qual você deve sofrer, mesmo tentando levar uma vida virtuosa, pode ser esta: Deus pode ter lhe dado a vocação de desempenhar um papel ativo e necessário na promoção do bem de sua igreja. Você é chamado a ajudar e a obter-lhe as graças especiais
de que ela precisa continuamente para cumprir a missão de salvar almas imortais. A tarefa de estabelecer o reino de Deus na terra é realizada pela Madre Igreja, enfrentando inúmeras dificuldades. Assim como em sua infinita sabedoria, Deus julgou adequado que a grande obra da redenção da humanidade fosse cumprida pelos sofrimentos extremos que Jesus Cristo suportou em sua paixão e morte na cruz, ele também vê por bem que a obra de salvar almas, que nada mais é do que a redenção continuada no mundo até o fim dos tempos, seja realizada em grande medida por meio de sofrimentos dolorosos. Por esse propósito, Deus escolhe certas almas que lhe são especialmente queridas e lhes dá a vocação de obter para a sua igreja, pela intercessão da dor, as graças especiais de que ela precisa em diferentes momentos e lugares. A vida dos santos está repleta de exemplos de almas heróicas que se ofereceram a Deus por sofrer pelo bem da igreja. Assim também, existem muitas almas que vivem no mundo hoje e que fazem de sua vida uma obra de sofrimento com essa mesma intenção. Sacerdotes e missionários encontram nelas aliados de grande ajuda em seus esforços para salvar almas. Enquanto pregam, ouvem confissões, assistem os moribundos e realizam outros trabalhos apostólicos, esses sofredores generosos obtêm para eles as graças poderosas sem as quais seus esforços muitas vezes seriam infrutíferos. Dessa forma, essas almas, escondidas do olhar do mundo, realizam uma maravilhosa obra de amor e zelo. Em algum lugar do vasto mundo, os efeitos de sua intercessão se fazem sentir. Pode ser a milhares de quilômetros de distância, nos campos gelados do norte, nas florestas tropicais do sul, nas densas selvas da África, no meio da numerosa população da China, nos casebres e cortiços das grandes cidades modernas, em hospitais e prisões, em suma, em qualquer lugar onde almas precisam ser salvas da perdição eterna para a vida eterna. Somente no dia do juízo saberemos quanto do sucesso dos sacerdotes e missionários se deve a esse sofrimento interceder. Portanto, se você for um dos que Deus escolheu para essa vocação sublime de cooperar com seus ministros na expansão de seu reino na terra, esforce-se para provar-se digno de seu nobre chamado. Um profundo senso de gratidão pelo precioso dom da fé deve levá-lo a oferecer-se com generosidade total para suportar tudo o que ele quiser enviar-lhe, para que se acelere o estabelecimento do reino de Cristo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José. Acho que alguém perguntou novamente o nome do livro. É esse aqui, ó. Por que devo sofrer? Tá bom? Por que devo sofrer? É um livro precioso. Eu indiquei para uma amiga hoje que está em tratamento de câncer e eu indiquei para ela esse livro aqui. Deixa eu colocar aqui de novo a capa do livro que nós falamos ontem. Antes que eu me esqueça, gente, porque algumas pessoas perguntaram, né? Não, não é. Deixa eu ver aqui. Achei. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. O breviário que eu coloquei o link aqui, infelizmente não está na livraria da Etiba, tá? Esse aqui, ó, Vida Admirável da Reverenda Madre Mariana de Jesus Torres, tá? Promoção, 29% de desconto, né? 30% de desconto. De R$ 139,90 por R$ 99,33, tá? Esse é o livro aqui, se você gosta de assuntos místicos, de biografias de santos, vale muito a pena esse. E o outro foi que eu coloquei o link aqui, ó, não está na livraria da Etiba, não é esse não, peraí, que eu coloquei errado. Foi o mesmo, que é o breviário,
o lançamento da nova reimpressão que a CNBB está fazendo. Eu preciso deixar explicado aqui uma coisa para vocês. É o seguinte: quem tem autorização para traduzir livros litúrgicos é uma conferência episcopal. Seja a Conferência do Brasil, seja a Conferência Episcopal dos Estados Unidos, seja a Conferência Episcopal da Espanha, de qualquer país. Então, os livros litúrgicos, eles saem diretamente de Roma, certo? Do Vaticano, e eles devem ser traduzidos em cada idioma, conforme o país. Quem faz isso é uma conferência episcopal. Então o texto, ele vem da Santa Sé e as conferências fazem as traduções. Por que que eu digo isso? Porque algumas pessoas não entendem que todos os livros litúrgicos são traduzidos pelas conferências. Então, por exemplo, o missal romano que o sacerdote reza a missa é emitido pela CNBB. Então algumas pessoas olham e falam assim: "Ah, eu não vou comprar porque é da CNBB". Mas todos os livros litúrgicos são publicados porque tem autorização da Santa Sé para ser feito pela CNBB, tá bom? Então todos os livros litúrgicos é exatamente assim que funciona. Fica tranquilo porque o texto vem diretamente da Santa Sé. Dos livros litúrgicos todos, tá? Livros litúrgicos, não outros livros convencionais, mas livros litúrgicos. Lembrando a vocês que, eh, a Euronildo está dizendo: "Arley, não tem o livro Liturgia das Horas, volume único, no site que você deixou". Não tem? Deixa eu ver aqui. Será que eu passei o link errado? Tem, tá certo, gente, aqui, ó. É esse mesmo, ó. Volume único. Dá uma olhada aí, acabei de colocar aqui. Vê se é esse. É volume único. Dá uma olhadinha aí. É o volume único chamado Oração das Horas, que é exatamente esse aqui que eu rezo todas as manhãs, tá bom? Oração das Horas, volume único. Vê se é esse aí, por favor. Acho que é, né? Deixa eu abrir aqui no meu. Tá certo, Oração das Horas encadernado. Isso mesmo, certinho, tá bom? Ó, atenção, a Jaqueline está dizendo que na biblioteca virtual também tem o breviário. Aí, já que eu vou dar uma dica, na hora de que você for comprar, é o seguinte: eu não sei se essa nova reimpressão tem alguma alteração. Eu sei que não é uma atualização, eu sei que as novas memórias não virão, mas eu dou uma sugestão para aqui. Antes de você comprar, por exemplo, vamos supor que você vá comprar na estante virtual. Observe se a impressão é de julho desse ano, tá? Se você já tem, tá tudo certo, eu tenho, eu não vou comprar outro não, tá bom? Vou permanecer com esse aqui que eu tenho. Mas, se você não tem, eu sugiro que quando você for comprar, por exemplo, esse link que eu coloquei aqui, eu já olhei e eu sei que é da impressão de junho desse ano, certo? Deixa eu ver se é junho ou julho aqui para eu não pegar a informação errada para vocês. Espera aí. Exato, 28 de julho de 2025. Data de publicação, 28 de julho de 2025. Então, se de repente você for comprar lá no estante virtual, observe isso, se a publicação desse que você está comprando é do dia 28 de julho de 2025, tá bom? Só uma sugestão. Coloca a foto da capa aqui, Arley. É essa daqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Vamos nos ajudar, né? Espera aí. Já que vocês pediram, deixa eu colocar aqui também. Aqui, ó. Aqui acho que não vai dar para ver muito bem, mas é esse aqui, ó. Tá escrito aí, Oração das Horas. É uma capa assim marrom, tá bom? Oração das Horas, só isso, tá? Oração das Horas, ó. Vocês vão observar que tem aqui, ó, data de publicação 28 de julho de 2025. Então, se de repente você não pedir aqui,
Se de repente você não pedir aqui nesse site e você for pedir em outro site, por exemplo, no estante virtual, observe a data de publicação para que você pegue o de agora, né, para que você, não pegue, sei lá, uma outra versão, tá bom? Tá certo? Então é isso, eh, oração das horas, isso mesmo. O que mais aqui? Certo, Eronildes, então tá certinho, né, mostrei coloquei o link para vocês. Então tá bom, fiquem todos com Deus, amanhã a gente se encontra, amanhã a gente vai rezar exatamente memória de Nossa Senhora no sábado, porque nós não temos nenhuma memória obrigatória, às 7h30 e às 22 horas a gente se encontra novamente, se Deus quiser, para a gente rezar a Coroa das Lágrimas e o 14º dia da Quaresma de São Miguel Arcanjo, tá? Atenção, não se atente para essa questão do breviário que eu estou dizendo, tá bom? Para de repente você não pegar uma edição muito antiga, tá? Vai comprar, observe se você for comprar em outro site, tá bom? Aqui pelo link já tá certinho o que eu mandei. Mas se de repente você encontrar mais barato em um outro site, observe ali nas informações se eles colocam a data de publicação. Procure sempre essa data de publicação que é desse ano, 28 de julho ou seja, um mês atrás, né, 28 de julho de 2025, tá bom? A minha sugestão é que você já peça esse aí, mas se de repente você acha que tá muito salgado para o teu bolso e encontrar em um outro site mais barato, compre, mas observe se o ano de publicação é esse de agora, 28 de julho de 2025. Ó, a Heloísa tá dizendo aqui, ó, no sebo é mais velho. Realmente pode ser mais velho no sebo, né, tá bom? Um abraço, meus irmãos, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Eu vou colocar aqui de novo, espera aí, alguém pediu para eu colocar o link? Colocar aqui mais uma vez antes de sair. Bom descanso, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.